Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Sem Roteiro Podcast em Mangaratiba, no seminário Secomp. Estou aqui com Mauro Brunetti da eSafer, empresa de cibersegurança. Muito obrigado primeiramente por ter aceito o convite de estar falando aqui conosco. Prazer. Prazer é nosso. E a gente está num seminário que fala sobre compras públicas, licitações públicas. Hoje, muitas dessas licitações e compras públicas estão sendo feitas por portais eletrônicos, né? Hoje a administração pública tem bastante coisas funcionando de forma eletrônica, nota fiscal eletrônica, aqui no estado do Rio de Janeiro tem o SEI, né? Que é o sistema integrado lá, que Nota funciona, Carioca. Nota Carioca. Tem um sistema que funciona ali os processos eletrônicos dos tribunais ou mesmo dos estados, dos municípios. E eu quero saber como é que esses municípios ou esses estados fazem para guardar a segurança. A gente fala tanto de LGPD, né, de olha, cuidado com os seus dados, desses dados não serem vazados, mas os municípios simplesmente fazem o site e acha que está guardado ali. Como é que funciona? Fala pra gente. Eu acho importante esse tema no contexto geral, porque se você for pensar bem a respeito do tema, é um tema bastante crítico, mas que ainda as instituições não têm se preocupado tanto. Sim. Por que eu digo não tem se preocupado tanto? Porque você só se preocupa normalmente com isso quando você é atacado. Quando algum atacante entra, invade, e aí você consegue ter uma mensuração de riscos, daí fala, puxa, o impacto foi X milhões. Aconteceu isso com a nota fiscal carioca, né? Ficou fora durante quase 9 dias. Nossa. Na época, foi em 2022, se não me engano, e por um ataque hacker que entrou, né, e deixou sem serviços nenhum durante 9 dias. A prefeitura na época teve que fazer a RPS, né, a parte de nota fiscal provisória de serviço, para poder restabelecer. E isso é uma estratégia bem difícil de fazer porque você não sabe quando começar, de que forma que você vai, mas é um processo muito minucioso. E esses ataques hackers, eles são... É porque assim, a gente assiste muito filme, né? Verdade. Esses ataques hackers, eles são só para prejudicar, eles são para extorquir, qual é a intenção? Eles são para sumir com dados? Depende muito do tipo de ataque, do tipo de empresa que está sendo atacada, tem de tudo isso que você falou, né? Hoje a gente sabe que a maioria dos ataques eles são feitos por grupos de atacantes, organizações criminosas mesmo. Então você tem cyberataques, né, que você faz realmente de uma forma que prejudica economicamente as empresas, né? Eles entram dentro da estrutura, conseguem se movimentar lateralmente dentro das organizações e conseguem credenciais válidas. Então é uma coisa muito... É como se ele tivesse a credencial do Mauro como vice-presidente de uma empresa e eu tenho acesso a muitas coisas privilegiado por conta da minha posição. Sim. E com isso ele acaba acessando uma série de dados sensíveis e ele normalmente bloqueia ou criptografa isso de uma forma que ele sequestra os dados e aí ele estoura. Então ele chega para você e fala, olha, eu vou te liberar os dados mediante a uma quantia X. Entendi. Então existe um sequestro de dados aí. Tem outras questões que são os insiders, né? As pessoas que estão dentro das próprias empresas e que acabam movimentando, acabam colocando em risco a segurança da companhia, porque clicam em qualquer link que desconhece. Então quando a gente fala de cibersegurança, isso começa em casa. Isso começa na sua casa, quando você clica na sua casa num link de uma empresa X que você está querendo adquirir algo e a gente nunca foi preparado para isso. Sim. Né? Então a gente acaba tendo que ter uma reeducação, da mesma forma que nós brasileiros nunca tivemos uma reeducação financeira, uma educação financeira nas escolas, a gente acaba tendo também essa questão de segurança, de se preocupar de que será que isso aqui é verdadeiro, será que não é malicioso, né? Isso impacta muito, então é uma coparticipação como funcionário de a gente não deixar as nossas credenciais. Mas tem um pouco de tudo isso. A pessoa pode extorquir, pode prejudicar. O hacker normalmente ele entra, obviamente, pensando em algum valor para ser rentabilizado, mas isso depende muito das organizações. Você tem o cybercrime mesmo, que você tem aí alguns países, né, radicais que acabam acessando. Então, dependendo do segmento que você está falando, às vezes aviação civil, é um processo bem complicado, financeiro, a parte de bancos. Então a gente tem aí
clientes extremamente críticos. E no caso da prefeitura e da nota fiscal, por exemplo, como é que ela consegue recuperar os dados que já tinham passado? Ou ela vai ter que começar do zero? Ela, no caso, fez aí a provisória, mas provavelmente demorou alguns dias para fazer, algumas horas, sei lá, para fazer a provisória. Né? É óbvio que ainda contabilizou algum prejuízo, mas ela consegue recuperar? Como é que funciona? Então, eu acho que isso é uma ótima... Depende também do trabalho feito anterior, né? Exatamente, você matou o ponto. É uma ótima pergunta, porque depende muito do stack de tecnologia que essa empresa tem. O que ela já cobriu? Né? Quais são as preocupações anteriores? Porque toda a parte de tecnologia de cibersegurança tem que ter uma estratégia. O que eu vou cobrir prioritariamente? Quais são os meus dados que realmente são sensíveis e que eu não posso perdê-los? Né? E nem sempre se pensa dessa forma. Então, quando você é atacado, você tem uma dor lá latente que faz você correr atrás do prejuízo. Né? Então, tem alguns pontos. Na prefeitura em si, eu não sei dizer exatamente o que fizeram, né? Isso foi um tema público, mas acontece muito normalmente de você tentar resguardar, entender o que está acontecendo antes de ir para fora falar o que aconteceu, porque também tem uma questão de marca, né? De brand, de como isso vai para fora. Tem que analisar os riscos do que aconteceu, às vezes se o cara está te acionando ou não, você já recebeu um contato dos atacantes, né? E aí você consegue identificar, diagnosticar até onde foi esse risco. Tem uma empresa que aconteceu no norte do país, que é na parte de farmácias, né? Na parte de C-Health, e eles ficaram uma semana e meia fora, foram 400 milhões de impacto. Fora do ar. Porque o cara deixou de operar durante esse tempo. E esse impacto quebra as empresas. Então, o que acontece? Normalmente, se você não sabe, se você não tem um stack de preparação, você não sabe como lidar com aquilo, você foi impactado, você não consegue falar para o mercado o que está acontecendo, porque com receio de que isso vai explodir lá do outro lado, na parte de haters, vamos dizer assim, né? E é uma preocupação válida. Você não sabe o que está acontecendo no geral, os impactos todos, o valor que está sendo crítico. E se você não toma uma ação muito rápida, você pode realmente quebrar. Então, o que as empresas normalmente podem fazer? Elas pagam o sequestro. Entendi. E isso no Brasil é uma coisa até que comum, não deveria ser. Fora do país isso é crime. Né? Então, por isso que aqui no Brasil ainda é uma regulamentação muito importante ser trabalhada. Pode não ser crime diretamente como cybercrime, alguma coisa do tipo, mas deve ter crimes correlatos ali. Então, tudo isso acaba... porque de certa forma você acaba patrocinando o cybercrime, né? Mas depende... A sua resposta foi a melhor que a minha. Você falou que depende muito do que esse cara tem de stack de tecnologia. Não, perfeito. E dentro das prefeituras, quais são os serviços que vocês fornecem assim para proteger? Muito bem. A gente normalmente, para as prefeituras, para o governo, para bancos públicos, a gente tem... a iSafer é uma empresa que tem um hall de tecnologia muito grande, né, na parte de cyber. Nós somos Pure Cyber, nós não somos uma empresa de infra que viramos cyber. Nós somos Pure Cyber, nascemos dentro de cibersegurança. E com isso a gente tem um olhar mais holístico, né? A gente consegue enxergar o todo, o que está acontecendo, deixa eu entender como nascemos nesse processo muito baseados no que as fintechs precisavam, os bancos, a gente acaba tendo um know-how muito grande. Falando do nosso stack completo, eu consigo, através das nossas soluções e através de parceiros, cobrir quase 100% as dificuldades que as empresas possuem hoje no setor público. Então, eu consigo entregar a parte de endpoint, a parte de CTI, que é a parte de threat intel, né? Que é a parte de... Vamos devagar aí, vamos devagar. Falar. Essa é a primeira aí, o que significa? O endpoint é basicamente qualquer device. Então, se o Mauro está dentro da iSafer, trabalhando, tem um computador da iSafer, esse device tem que estar protegido. Perfeito. Quando o Mauro vai para o Peru fazer um evento, por exemplo, eu tenho que avisar a minha empresa que eu estou no Peru, senão eu não consigo acessar, porque eu tenho proteção. Perfeito. Né? Então tem toda uma segurança nesse trabalho. A parte de CTI é a parte de gestão de marca, dos VIPs, então eu consigo verificar on time se os cartões de crédito estão vazados dos líderes da companhia, por exemplo. Legal. No DIP, na Dark Web, eu consigo saber se tem menções a respeito de um banco público ou de uma empresa na internet, falando de uma forma negativa. Então eu consigo tirar isso do ar. Né? Então tem uma série de coisas nesse sentido. A gente tem outras soluções que são de microsegmentação, por exemplo, que a gente tem parceiros para isso,
que a gente consegue saber, como se fosse um navio, você tem os compartimentos. Imagina que o navio bateu num iceberg e começa a entrar água, né? O que eles fazem? Eles fecham aquele espaço para que a água não invada o restante do navio. Sim. É uma forma de proteção. A gente faz a mesma coisa. Se a gente percebe que o invasor entrou, o atacante, eu vou lá e fecho ele numa caixinha e não deixo ele subir. Então ele estraga aquele pedacinho, mas ele está controlado. Isso chama microsegmentação. A gente tem soluções completas a parte de identidade, que hoje é o maior problema, né? Saber se o Mauro é o Mauro mesmo, né? Então, como é que eu garanto isso? Eu tenho soluções de múltiplo fator de autenticação. Vocês devem ter utilizado algumas vezes, né? Na Microsoft, por exemplo, Authenticator, para garantir Face ID, digital, vem um código, você tem que colocar para garantir que o Mauro está entrando é o Mauro mesmo. Então, essa parte de identidade ela é muito importante. As empresas naturalmente não têm isso pronto, porque depende de uma série de esteira até chegar nisso, mas hoje é uma das palavras mais importantes. Na parte de orquestração, né? Uma empresa que quer cuidar do seu negócio, ele tem que ter um SOC, um atendimento lá, que é um N1, né? Atendimento de urgência, suporte inicial, aí depois vai para um nível 2, que é um pouco mais qualificado, identificou que teve um ataque, agora eu vou entender esse ataque. Né? Aí tem o nível 3, que é um research um pouco mais focado ainda, um cara mais especializado, que entendeu que tem um ataque, entendeu os riscos, agora eu vou ver como é que eu vou mitigar. Então tem todo um setor aí, então só que hoje é definitivo, a gente tem isso tanto no São Paulo quanto no Rio de Janeiro, 24/7, atendendo empresas assim, especialmente empresas que têm riscos no negócio, né? Então, e assim, eu vejo pouca aplicação desses serviços dentro do setor público, muito mais dentro do setor privado, mas eu vejo muita importância essa aplicação dentro do setor público, né? O setor público ele é muito carente desse tipo de solução, né? É uma solução que não é a primeira necessidade, né? Então, normalmente de telefonia PBX infraestrutura e aí quando ele pensa em cibersegurança ele fala, poxa, eu preciso fazer, mas daqui a pouco. Vou esperar um pouquinho. Mas no setor público a aplicação é muito importante porque ainda é uma cultura muito importante de compartilhamento de senhas. Sim, né? Por exemplo, o tribunal ele nunca pensou na autenticação de 2 fatores. A gente agora, para acessar o processo, além do token do advogado que a gente vai lá e coloca a senha, agora eles ainda enviam um outro número de celular que fica trocando o tempo inteiro no aplicativo. E é uma forma de tokenização do mesmo jeito, porque só que é digital. Só que 2 vezes autenticado. E assim, no começo a gente reclamava, mas estava tendo muito golpe de gente que tinha qualquer outro token, conseguia acessar o processo, os processos são públicos. Verdade. Mas que pegava os dados do cliente, pegava os dados do advogado e entrava em contato com o cliente como se fosse o advogado. Não tem importância se você tem 2, 3 pessoas acessando a mesma coisa, desde que elas sejam autorizadas. E então, acesse só o que deve. Exato. Né? Porque tem informações ali dentro do processo que um terceiro pode acessar, mas outras informações que só o advogado pode acessar, só a parte pode acessar. Mas tudo isso começa lá atrás. Então, por exemplo, quando você entra para trabalhar numa companhia, seja ela privada ou pública, você tem um AD, que a gente chama, né? Um diretório né? de administração lá, de informações. E a partir de lá, tem lá, o Mauro é uma pessoa que entrou. O que ela pode acessar? Ela pode acessar isso. Como é que as empresas normalmente fazem? O Mauro entrou, quem que eu posso clonar o acesso para ser parecido com tal pessoa? Aí coloca, ele não pensa no Mauro para acessar, ele pega uma pessoa parecida, uma posição parecida e coloca a mesma posição para o Mauro. Mas o Mauro está entrando no acesso que nem sempre ele poderia, porque está sendo clonado. Eu não sei se o Edivaldo tem a mesma necessidade, a mesma posição. Então isso é muito comum. Então, lá atrás tem que começar um processo de assessment. Né? A gente hoje, a sempre comprou uma empresa, recentemente, lançamos semana passada essa informação, de GRC, que é a parte de governança, né? de compliance. Então a gente consegue fazer o assessment de risco. Então eu consigo, através de perguntas, dentro de uma ferramenta, entender qual gravidade você tem de vulnerabilidade. Então eu consigo entender e aí traçar a estratégia para focar. A gente não vende tudo, a gente vende o que a empresa realmente precisa e de forma, numa esteira inteligente. Não dá para cobrir a cabeça e descobrir os pés, que senão a gente não ajuda da mesma maneira. Né? Agora eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que vai ser quase uma consultoria. Eu como advogada, né, tenho um caso. E é possível clonar certificado digital?
eu ter o meu certificado digital, mas por algum motivo alguém clonar e utilizar o meu certificado digital, assim, é possível Então, isso? nós temos dentro da empresa uma empresa no grupo chamada TrustCert, que é só de certificação digital. Né? Então, a sua pergunta, ela é importante, acontece, não deveria, né? Tem um problema de gestão desses certificados, porque muitas das empresas tentam fazer a gestão dos certificados, só que isso está no Excel, não está numa solução, Não está numa uma solução com plataforma de cibersegurança. Entendi. O outro problema são as atualizações, né? Porque isso tem vencimento, Sim. você precisa atualizar. O Excel não vai te gerar uma automação dizendo que você precisa. A plataforma ela te reage e fala, olha, você precisa atualizar o seu certificado. Sim. Quando a gente fala é possível, sempre é. Porque as pessoas dão um jeito de que isso aconteça, né? Então, a gente está sempre para passo com os atacantes, tentando entender de que forma. A gente teve recentemente informações de que o próprio Gov.br foi hackeado, né? Então, tem uma série, eu acho que foram, eu não tenho exatos números, mas eu me recordo, eu acho que 300 mil acessos foram ter que mexer neles para poder regularizar, né, após esse incidente. Né? Então é possível, acontece, a gente fala que é difícil, mas acontece todo dia. Porque nasceu muitas certificadoras, né, de token, Sim. e provavelmente muitas delas só preenchem alguns requisitos, mas não preenchem. Não sei como é que é a lei para certificação digital, mas eu estou com muitos problemas entrando dentro do escritório com Sim. essa questão de clonagem de certificado digital. E a gente tem essa questão do Gov.br, é um problema, né? Porque hoje você acessa, tem um múltiplo fator de autenticação, mas lá você consegue assinar documentos, né? Então, digitalmente. Sim. E assinar documentos digitalmente, você pode abrir contas no banco, você pode ter acesso a uma carteira nacional de habilitação, você consegue ter uma série de informações que estão tudo lá dentro. Então, né? provavelmente é de interesse de muita gente. Sem dúvida. E a gente, nessa condição, é o que eu estava dizendo, o que é importante, né? E esse é um ponto importante também. Dentro da parte de advocacia, é um mercado tão específico que a gente tem que não só entender de negócio, né, uma coisa que a gente precisa, mas a gente precisa entender do negócio. Sim. De negócio é mais genérico, estratégico, entender, mas do negócio eu não conheço a parte de advocacia como você conhece. Sim, claro. Então eu quero entender, através disso, a gente constrói uma estratégia juntos que mais vai funcionar para o seu negócio e aí a gente começa a aprender com ele. Sim. Aí o nosso time começa a entender o que deve ser passado para vocês ou não dos incidentes que a gente está conseguindo mitigar antes mesmo de acontecer. Então eu consigo bloquear um acesso. Às vezes é o que eu falei, fui lá pro Peru, tentei acessar, né? E aí eu não vou conseguir. Você bloqueou, de fato. Primeiro você bloqueia, depois você pergunta, né? Então bloqueia. Aí depois vai lá, chega um e-mail, fala, estou precisando. Tá, por isso que às vezes a gente vai no banco e faz uma coisa, bloqueou, não, porque você fez uma compra suspeita. Pois é exatamente isso. Legal. Esse é o tipo de coisa, só que tem uma granularidade muito específica que a gente tem que chegar em algum momento. Porque você imagina que tem uma coisa suspeita, mas você não consegue nem entrar no seu aplicativo mais. Aí dá um desespero, você não consegue ver seu saldo. Sim. Né? O certo você provavelmente não deveria conseguir transacionar, Sim. mas entrar, você deveria. Então é uma granularidade que a gente precisa entender e ter ferramentas e pessoas, que é o mais importante, são as pessoas. Né? As ferramentas não conseguem ser pilotadas sozinhas, apesar da inteligência artificial. A gente vai ter isso um dia, muito provável, mas nesse momento não. A gente precisa de pessoas capacitadíssimas, certificadas para poder fazer o trabalho e explorar isso de uma forma inteligente ao ponto de que não cause em você uma experiência ruim. Sim, né? sim. Então todas as empresas pensam nisso. E já tiveram experiências, assim, como algumas licitações já estão sendo feitas dentro de plataformas digitais, de tentativa de burlar, fraude ou ataque durante o certame ali da licitação? Tem também, essas tentativas e como a gente participa efetivamente de licitações para vender para o mercado público, né, a gente acaba tendo que monitorar isso também. Sim. Como um trabalho preventivo. Né? Sempre vai existir tentativas de pular, sempre vai existir processos que eles aproveitam o ensejo para fazer algum tipo de manipulação, né, para que você caia. Como eu disse, né, a gente
tem um problema de cultura e a gente não tem isso na nossa veia, né? Mas eu vou dar um exemplo rápido. Hoje tem problemas para você vai comprar você está pesquisando informações a respeito de, sei lá, de um fogão de 2 bocas. E aí vem um site lá para você no Instagram, tem um fogão de 2 bocas que custa 800, está por 250. Aí você fala, puxa, não vou, é um absurdo. As pessoas não pensam isso, a pessoa pensa 250, eu vou. Estava vindo por 800 e compra. Às vezes não chega nunca, né, óbvio. Mas às vezes chega, e esse é um grande problema, porque tem grupos de atacantes que o negócio está tão profissionalizado que ele vai lá e te entrega o que você está pedindo. Ele tem tanta informação a respeito que ele te entrega. O que aconteceu a partir disso? Homologou o site para você. Aí tem uma outra, aí você está falando 2 bocas, tem uma barraca que você quer de camping. É o que você está buscando. Tava 6 mil, tá por 2 mil. Você não recebeu agora de 250? Você fala, pô, vou receber. Pô, aí 2 mil já foi embora. Entendi. Você não vai receber. Tem aquela questão que tem até um meme, né, que diz assim, eu estava tão preocupado com isso de cibersegurança, né, essa coisa se acontece mesmo, de ter um problema como esse. Comprei um livro, Como se Prevenir de Cibersegurança, e ele não chegou até agora, né? Então tem uma série de coisas nesse sentido. Mas sim, tem ataques o tempo todo, e isso é um problema que é recorrente. Como é o nosso dia a dia, a gente sabe que isso é o tempo todo. Então a gente mitiga muitos ataques enquanto estão acontecendo e a gente tenta informar e criar a cultura nas empresas de que, olha, você está muito próximo de tomar um. E não é se vai tomar, é quando. Porque vai acontecer. Eu sou de uma geração que compra tudo online. O senhor me alertou aí agora, porque assim, eu vou criando confiança nos sites, né? Exato. Obviamente que tem sites que já tem grandes nomes, mas tem sites que a gente vai criando confiança. Pô, esse aqui, comprei. Esse site já é de confiança. E agora com essa informação eu já vou ficar mais atento. Tem outro tema muito importante falando nisso, falando dessas culturas. Não são empresas consolidadas, né? Pois é, tem isso. E outra coisa é que assim, as empresas estão tão profissionais que eles montam um clone do site de forma tão perfeita que tá lá, em vez de ser, vou usar um termo aqui, sei lá, Magazine Luiza, né? O Magazine Luiza tá com sem o A no final, tá com arroba, sei lá, tá com E. Você não, a hora que você pega para ler, você não consegue, a pessoa não distingue, não consegue distinguir. E você clica, e o site é o mesmo, porque foi clonado 100%, a fonte, a cor, o modelo e tal, e você criou e você acaba tendo esse problema. Tem um problema maior ainda dos grupos hackers que estão acontecendo, que é o seguinte: antigamente o pessoal invadia e já sequestrava o dado, já atacava, já queria um dinheirinho lá e tal. Hoje não mais só isso. Ele entra, acessa, fica lá 2, 3 semanas quietinho na rede, ninguém me achou, ele faz uma movimentação lateral, achou uma credencial melhor ainda, ele fica quietinho lá 2, 3 semanas. Aí ele pega e monta um dossiê, ele sai da rede, ele monta um dossiê de como atacar aquela empresa e vende no mercado negro. Então tem pessoas que são específicos, grupos mesmo, especializados, né? Então, o senhor falou de mercado negro aí no começo da conversa, e a gente assiste em filmes e acha que é só nos Estados Unidos e que isso não existe aqui, né? Não, mas realmente existe. Acontece bastante. Que isso. Acontece bastante. E assim, hoje no mercado negro tem de tudo, não só questões, a gente pensa muito que crimes assim, aqueles crimes horrorosos, assim, até de falar e de se ver, sim. Mas também crimes hoje financeiros e tem muito. cibersegurança. É o que financia, né, essas grandes organizações, né? É muito fácil você fazer a moeda digital também como pagamento, é quase irrastreável. Sim, essas moedas de blockchain, de bitcoins e tudo mais. Tem vários tipos de moeda digital, mas elas são utilizadas como pagamento de resgate e é difícil você rastrear, né? Então, e acontece com uma certa frequência, né? A gente lançou um podcast recentemente só sobre cibersegurança, para dizer questões um pouco mais polêmicas, porque é um mercado velado, né? As pessoas têm medo de falar a respeito, de se expor, né? A gente tem falado bastante a respeito disso. A cibersegurança dói? Ela não deveria doer, né? Se você tivesse, de fato, uma proteção bem ajustadinha conforme o seu negócio,
deveria passar por isso como se fosse um remedinho simplesinho. Toma um AS que passa, né? Mas não, às vezes é cirurgia mesmo, pesado. Eu tenho muito medo desse negócio de moeda digital, apesar de gostar, ser muito um entusiasmo de tecnologia, etc e tal, mas a moeda digital, essas moedas feitas. Eu gosto da tecnologia de Bitcoin, de blockchain, estudo por conta que eu vi que já foi feitas diversas eleições com ela, eu sou especialista em direito eleitoral, mas tenho medo, né, de como que vem caminhando e agora que o senhor, com essa aula aqui que o senhor deu, vou estudar mais. Eu acho que a gente não tem como vetar o desenvolvimento. Sim. Vai acontecer, Você só a tem gente que saber querendo ou não. identificar o que é confiável e o que não é. A gente tem que criar condições para o usuário não incorrer em perigos, né, desse tipo de coisa. Porque e uma coisa que as pessoas pararam de fazer é comprar antivírus para computador, né? Eu compro para os computadores lá do escritório, e aí esses dias eu pedi para minha estagiária renovar e ela falou, mas isso é uma bobagem, né? Eu uso lá de casa, eu não tenho. Eu falei, o problema é quando a sua funcionária pega o computador da empresa e leva para o ambiente de casa. E trabalha com aquele computador como se fosse doméstico, né? Sim. Então aí a filha usa, entra no YouTube, procura coisas. Aí você não tem um antivírus. O antivírus, até ela trabalhando no escritório mesmo, ele pode é entrar. A gente fala que o antivírus, até brinquei no último nosso episódio, eu falei exatamente isso, passa esse link aqui do nosso podcast para aquelas pessoas que você conhece que acham que antivírus resolve tudo. Porque o antivírus, ele é uma parte pequenininha de um ecossistema gigantesco de necessidades. Claro. Mas sim, tem que renovar, sim, tem que procurar as melhores opções, porque ele também funciona, porque ele é um machine learning que as empresas vão preparando, porque conhece bastante os ataques, então elas se preparam para aqueles ataques para que não aconteça novamente. É quase que aquela questão, né? Você nunca perde, né? Ou você ganha ou você aprende. Então você pega o que aprende e transforma em novas condições de sustentação para que evite. A gente paga seguro de carro para não precisar, paga plano de saúde para não precisar, né? Mas se Segurança precisar vai estar lá. Cibersegurança também exatamente é nesse mesmo nível. Você paga, se previne para não precisar, mas se precisar vai estar lá. Até o momento que você tem os técnicos tão perfeitinho que está te dando uma segurança e que você está pagando uma coisa que te deixa dormir, né? Exatamente. Você vai descansar e aquele processo costuma te dar uma segurança para você pensar em novas coisas. Porque você não tem que pensar sobre segurança, você tem que pensar na parte de advocacia, né? Sim, pensar em aumentar o faturamento, claro, sem dúvida, estratégia, né, de negócio. A cultura da empresa, perfeito. Doutor, se quiser deixar aí a rede social da empresa, o site, como é que a gente encontra aí essas tecnologias, principalmente as prefeituras, os governos, os entes municipais. Agradeço muito pelo convite, pelo espaço para a gente falar a respeito desse tema. Se quiserem acessar a empresa www.esafer, com safer.com.br, pode nos acessar, a gente tem um bot de WhatsApp, nós temos um time de vendas muito focado para governo e para privado também, e atendemos grandes empresas no mercado público, então nós temos bastante espaço para falar desse assunto. E agradeço mais uma vez pelo tempo de vocês. Eu que agradeço. Gente, esse foi mais esse Roteiro Podcast e até a próxima. Até já.